Se você tem um cachorro e esse cão toma medicamentos de forma constante ou há muito tempo, cães que são medicados de forma ininterrupta têm alguns problemas sérios. Eu vou fazer um desafio para vocês hoje, que é de você descobrir o que pode acontecer com o corpo do seu cão quando você para de usar medicamentos. Como veterinário, e hoje eu atendo apenas online, né, aqui pelo WhatsApp, atendo pessoas de todo mundo, e eu recebo muitas mensagens, pessoas, clientes querendo que eu analise o quadro do animal dela, que eu analise os sintomas gerais, ou mesmo aquele monte de receituários de remédios que esses cães estão tomando, né? E no primeiro impacto, cada vez mais é comum que as pessoas tenham receitas com vários medicamentos e medicamentos muitas vezes de uso direto, uso contínuo e uso constante. Isso me preocupa porque a grande maioria das pessoas tem um cão, ela age para cuidar do cão de uma forma emocional, sem tanto conhecimento sobre o que é a saúde do cão ou como manter esse cão saudável, sem necessariamente ser obrigado a usar tantos remédios, tantos medicamentos. E existe um conceito simples de medicamento que eu queria passar para vocês nessa aula para que vocês tomem as decisões corretas na hora de medicar o animal de vocês. Então, se você gosta dos nossos vídeos, se você gosta dos nossos conteúdos, sempre chega, dá seu joinha, dá seu coraçãozinho, compartilha com outras pessoas que você gosta. A gente está aqui ao vivo praticamente todos os dias, tá? Tentando trazer conteúdo e alertas para pessoas que gostam de cães e querem cuidar melhor dos seus animais, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você quiser falar comigo, entra no nosso site dicadoveterinário.com, tem os nossos planos de consultoria lá, caso você queira falar comigo, queira que eu analise suas fotos, vídeos, exames também, ou mesmo se você quiser ser nosso aluno, tá? Os alunos têm acesso ao Tira Dúvidas comigo, uma planilha completa para você poder mandar suas dúvidas e tirar dúvidas diretamente comigo, beleza? Bora lá então. Primeiro ponto, a gente tem que entender que todo medicamento, todo remédio, ele tem uma ação no organismo que substitui o funcionamento normal do nosso corpo. Todo remédio, todo medicamento que eu tomo, ele tem uma ação que o seu corpo já faz, o seu corpo já tem aquela ação normal e este medicamento vai substituir aquela ação que o seu corpo faria. Ou mesmo, em alguns casos, o corpo não está funcionando também, o corpo não está com aquela ativação correta e você precisa compensar aquela falta utilizando medicamentos. E aí, o corpo, uma vez que recebe medicamento, ele começa a perceber, né, que ele está em falta com aquele medicamento, que era bom, que quando ele produzia, ele parou de produzir por algum motivo, e aí o medicamento faz a vez dele, né? E aí é quando você começa a acostumar o seu corpo com a presença daquele medicamento. E eu estou falando de medicamento aqui, mas eu estou falando de princípios ativos, produtos, mesmo produtos naturais, mesmo produtos orgânicos, mesmo plantas fitoterápicos, mesmo os medicamentos de farmácia, de pet shop, tá? Qualquer um deles, todo medicamento tem esse intuito, todo agente que você coloca no seu corpo para fazer uma determinada função, ele vai agir e vai substituir a função normal do seu corpo. Claro que alguns medicamentos que a gente considera como sendo suplementos, eles servem exatamente para suplementar, para favorecer a completa ou a melhor ação, a correta ação do seu corpo. Mas de medicamentos de forma geral, quando eu quero um intuito específico, todo medicamento, ele está substituindo a proteção que o seu corpo já deveria produzir, tá? Então, o seu corpo acostumando a receber aquele medicamento, ele começa a se tornar dependente daquele medicamento. Ao invés de estimular muitas vezes o corpo a produzir aquele medicamento, eu estou substituindo o corpo pelo medicamento sintético. Esse é o detalhe, que toda vez que eu analiso uma receita, analiso uma conduta médica, um acompanhamento que eu faço com algum paciente, toda vez que eu faço essa análise, eu percebo que o foco, na maioria dos casos, para tratar um animal, não está em encontrar a causa e reestabelecer o equilíbrio do corpo, e reestabelecer a natureza do cão. Não, eu não quero reestabelecer a saúde, eu quero apenas combater a doença específica ou
combater o sintoma específico. E esse é o problema, porque aí eu gero uma dependência no corpo, eu não curo a doença, eu não resolvo o problema e eu fico refém de um remédio, eu fico refém de um medicamento. Só que, claro, que as pessoas não param para pensar que o corpo deixou de produzir aquilo e que você ficou refém no remédio e que é benéfico comercialmente falando, tanto para o médico, muitas vezes, quanto para os laboratórios em si. Porque os médicos, grande parte deles, são formados, são estimulados e treinados pelos laboratórios. E os laboratórios, claro, têm o intuito comercial de fabricar mais para vender mais e vender de forma constante. Quem não quer... Quem aqui é empresário? Tem alguém que é empresário? Digita aí 3333 para mim saber. Quem é empresário sabe que um dos fatores primordiais para você ter um negócio sustentável é você ter um volume de vendas recorrente, ou seja, você vender e saber que você já tem uma previsão de caixa, que o mês que vem você vai vender de novo, e você já tem um volume de vendas constante e crescente. Essa é a melhor forma de você ganhar dinheiro, de você viver exponencialmente. Qualquer negócio vive, sobrevive, cresce assim. Quando você tem vendas, vendas constantes, vendas recorrentes e crescentes. E o que os laboratórios fazem? Exatamente isso. Quanto mais diagnósticos de doenças genéricas eu conseguir, mais remédios essas pessoas vão ter que comprar. E esses remédios nunca vão ter fim, vão comprar constantemente, continuamente. Ou seja, é só ter mais diagnóstico, ter mais pessoas ou animais tomando aquele medicamento e pronto, está feito o segredo do sucesso para que os laboratórios ganhem tanto dinheiro e vivam às custas, muitas vezes, de você, que sofre todos os meses para comprar aquele mísero remedinho. E é exatamente isso que me comove, exatamente isso que me motiva a estar aqui. Porque grande parte dessas pessoas que eu faço atendimento na consultoria, que é um número muito pequeno, perto das pessoas que assistem aos nossos conteúdos, perto das pessoas que compram os nossos cursos, por exemplo, os nossos cursos livres, o número de vendas dos cursos livres é muitíssimo menor, muitíssimo maior do que o volume das pessoas que fazem as consultorias comigo. Então, se eu vendo 100 cursos na semana, vão ter 30 pessoas que vão fazer a consultoria. Ou seja, o volume é sempre muito menor. Ou seja, as pessoas que eu atendo na consultoria que me mostram o que elas compram, o diagnóstico que elas receberam, os medicamentos que elas adquirem de forma constante e como são reféns, estão reféns do laboratório, estão reféns do medicamento. Aí eu pergunto, mas o que você está tratando? Ah, eu não sei, é porque o animal coça um pouquinho. Tá, mas qual que é a doença? Qual foi o diagnóstico que você teve? Ah, então, não sei. Ou seja, a pessoa compra um remédio todo mês e se sacrifica para comprar o remédio, porque os remédios, vocês sabem, não custam barato. Qualquer medicamento hoje, meia boca, não custa barato. E a pessoa nem sabe para que serve aquele remédio. Muitas vezes não sabe se o remédio faz efeito. Claro, muitas vezes faz efeito. E a pessoa fala, ó, se eu parar de dar o remédio, meu animal piora, meu animal volta. Mas é meio que intuitivo, porque você está tratando um sintoma, você não sabe o que você está tratando, você está usando um medicamento paliativo que está ali tapando o buraco. É o famoso tapando o sol com a peneira. Então, se você se propuser a pelo menos fazer um desafio, né? E é o que eu chamo dentro da nossa metodologia, eu chamo de reset de saúde. Quando eu me proponho a zerar a influência externa, zerar a influência externa de medicamentos sobre a saúde do meu cão e ver como o meu cão reage realmente sem remédio. Porque as pessoas que dão um remédio continuamente de forma constante, elas nem sabem mais que benefício, que efeito positivo ou ruim, se está fazendo efeito ou não para o cão. Então, primeira pergunta sua deveria ser, o que eu estou tratando? Qual é a doença que eu estou tratando? Qual é a raiz, a causa base do problema do meu cão? A causa base do problema de saúde do meu cão. Qual é? Você tem que saber, claramente.
Beleza. Segundo, o que acontece, qual é o pior cenário que pode acontecer com o corpo do meu cão se ele ficar sem tomar medicamento? Que é o reset de saúde. Para depois você analisar se aquilo que é o pior cenário sem medicamento é tão ruim assim, causa tanta crise ou diminui tanto a qualidade de vida, porque tudo que eu vou falar, eu não vejo em sintomas, eu não vejo em parâmetros. O meu ponto principal é qualidade de vida. Qual é a qualidade de vida do seu animal? Qual é o máximo de qualidade de vida que o seu animal consegue ter com essa doença, com esse problema, com essa cirurgia? Qual é o máximo de qualidade de vida ele pode ter? Então é isso que eu vou buscar, a melhor qualidade de vida, junto a um equilíbrio entre custo e benefício. Qual é o preço que esse cão tem que pagar para ter essa qualidade de vida? Não somente preço financeiro, mas preço de quanto esse cão vai perder, vai sofrer para adquirir, para chegar nesse nível de qualidade de vida. Em alguns casos é inviável. Eu vejo animais idosos, às vezes, vão fazer procedimento, tal, um exame. Mas olha a complexidade desse exame que eu vou submeter esse animal para descobrir um X. E aí? O que você vai fazer depois que você descobrir? E se der o pior das hipóteses, o pior cenário que você imagina? O que você vai fazer depois? Então não tem o que fazer. Poxa, e aí eu vou submeter o animal a tamanho sofrimento para depois dizer que não tem salvação, que não tem solução, que não tem tratamento? Pô, pelo amor de Deus. Para que eu vou ficar entupindo meu cachorro de remédio, então? E uma coisa que as pessoas não estão treinadas é o quê? Quem tá gostando da live até aqui? Tio, edita aí 5555. Cadê os coraçõezinhos? Coraçõezinhos, florzinhas, joinha, like pra mim aqui. Me ajuda aqui, gente. Me ajuda aí. Me ajuda aí que tá frio. Tá frio. Quem mais tá frio? Coloca aí quantos graus está na sua cidade hoje. Ou melhor, coloca aí que cidade você me assiste. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário, que dia você está assistindo esse vídeo, mas eu faço isso aqui de coração para tentar dar um chacoalhão nas pessoas e as pessoas entenderem como você precisa pensar fora da caixa. E não se deixar levar pela manada, de se deixar levar pelo que, vão falar, mas não sei quem disse, eu tenho que seguir. Cara, pelo amor de Deus, vamos lá. Seguinte. Restaurar a saúde de um cão, restabelecer a saúde de um cão, é a mesma coisa que reformar uma casa. Alguém aqui já reformou uma casa? Dita aí, sim. Reformar uma casa é você primeiro estragar, primeiro você piora para depois você melhora. Quando você, muitas vezes um animal, o corpo que está acostumado a um medicamento, quando você para, claro que vai piorar, claro que vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Para ficar bom tem que ficar ruim. E aí a gente tem um prazo de pelo menos de 3 a 6 meses para que eu possa restabelecer a saúde de um cão. Mas se você não estiver disposto a isso, se mantenha refém da indústria, se mantenha refém dos produtos. E volto a dizer, mesmo produtos naturais. Se você dá produtos de forma constante, inclusive eu vou citar daqui a pouco aí 3 produtos que eu usaria de forma constante, 3 produtos naturais, tem o menor de todos que eu analiso aqui, todos os produtos naturais que eu analiso, inclusive tem alguém que é aluno do nosso livro aqui, o nosso livro de plantas também curam cães. Eu escrevi um livro no começo deste ano, Plantas Também Curam Cães, onde eu detalhei mais de 30 plantas com grandes benefícios para a saúde dos cães. Entre elas, 3 eu vou citar para vocês aqui, que eu gosto muito e faço a alternância entre elas, muitas vezes de uso quase que contínuo. Mas mesmo produtos naturais também têm efeitos colaterais, também causam dependência nos cães. Muito cuidado com isso, qualquer produto. Então, quando eu estou usando de forma muito constante, de forma muito rotineira por muito tempo, esse cão se acostuma, o corpo desse cão, as células desse cão se acostumam àquele princípio ativo, se acostumam àquele benefício. Quando eu pauso, o corpo vai ficar meio perdido. E agora, o que eu faço sem aquilo lá? O corpo fica meio perdido. Então, a tendência natural é que o animal piore nos primeiros 10 dias, 15 dias. Para que depois que ele perceba que aquele medicamento não é mais comum, ele não vai mais receber aquele princípio, a partir disso ele começa a tentar voltar à produção. Ele começa a voltar a se restabelecer e estabilizar a produção
daquele componente. Eu estou tentando não falar princípio ativo, porque eu quero que vocês entendam que serve para qualquer problema. Um animal que tem convulsão, um animal que tem dermatite atópica, um animal que tem otite, um animal que tem uma alteração intestinal, um animal que tem uma deficiência, uma disbiose, um animal que tem um hipotiroidismo, qualquer medicamento, qualquer problema de saúde, é tudo a mesma coisa. O seu corpo é um equilíbrio só. Então, parei de usar o medicamento, ele vai ficar ruim, porque ele vai tentar se restabelecer. 10, 15 dias de crise. Em alguns casos, mais tempo, outros casos, menos tempo. Depois disso, é que ele começa a querer produzir. E é por isso que tem que saber a causa, porque dependendo do caso, para que ele possa fazer a produção novamente daquele ativo, ele vai precisar de algum tipo de ajuda, um tipo de empurrãozinho. E aí é onde talvez a gente possa utilizar um desses 3 produtos que eu vou citar para vocês aqui. Para depois esse corpo começar a funcionar. E aí você vai poder medir, como ele estava quando tomava o remédio e como ele está agora sem o remédio. Porque muitas vezes você vai notar que o cão, tomando o remédio, ele tinha uma melhora sintomática, uma melhora geral, de 70%. Aí você para de dar o remédio. Ele começa a produzir os próprios remédios dele, em quantidade menor, claro, porque muitas vezes ele não consegue comparar ao medicamento. Só que você fala assim, qual que é a melhora sintomática dele sem remédio nenhum? Ah, ele melhorou 30%. E não é legal? Ele melhora 60% com o remédio, mas sem o remédio, ele melhora 30%. Será que ele não está tendo mais qualidade de vida? Ou quais são os efeitos colaterais desse medicamento que você está usando de forma constante? Para pensar. E esse é o ponto principal, qualidade de vida do cão. Custo-benefício total no sintoma, sabendo o que eu estou tratando e por que eu estou tratando. Qual é o melhor caminho para cuidar do meu cão, para que ele restabeleça a saúde. Restaurar a saúde é diferente de eu criar saúde. Porque se eu pegar um animal filhote, eu tenho condições de criar saúde. Mas se meu animal já é adulto, meu animal já é idoso, não tem como eu criar saúde, porque ele já perdeu a saúde ao longo da juventude. Entenderam? Então, se eu quero restaurar, é igual uma casa. Você construir a casa do zero, você constrói ela do zero. Mas se a casa já está pronta, você vai ter que reformar a casa. E reformar vai causar prejuízos, vai trazer transtorno. É sempre assim. Então, não tenha medo do transtorno. Entenda que muitas vezes a melhora do seu cão está na ausência de remédios do que na perspectiva de, não, tem que dar remédio, tem que dar remédio, tem que dar remédio. E você fica refém de dar remédio, achando que é o dar remédio que resolve o problema. E muitas vezes não. Muitas vezes é tirar o remédio. Menos remédio é mais saúde. Muitas vezes. Quem gostou da live? Digita aí 10, 10, 10, 10, 10. Compartilha se fizer sentido para vocês, tá bom? Dica do veterinário.com é o nosso site. Caso você queira receber o link das nossas lives que a gente faz aqui diariamente, se inscreve lá, dica do veterinário.com. Você pode enviar suas dúvidas grátis ou você pode se cadastrar para entrar no nosso grupo, no nosso canal de WhatsApp lá, beleza? Tem links também aqui embaixo na descrição, tá bom? Seguinte, inclusive o nosso WhatsApp tá lá no site também, caso você queira enviar fotos, vídeos, exames, tem uma análise do seu caso por mim, tá bom? Vamos lá, dica do veterinário.com. Três produtos que eu utilizaria com ação antioxidante para os cães de forma constante, tá? Animais a partir dos seus 5 anos de idade eu já usaria, 5, 7 anos de idade eu já usaria um desses 3 produtos, ou os 3 de forma alternada e contínua, tá? Óleo de coco, excelente, tem várias lives lá no canal explicando sobre o óleo de coco, todos os benefícios passo a passo, tá no nosso livro de plantas que também curam cães, tudo detalhado, dose, como usa, formas de uso. Própolis, outro excelente antibiótico natural, tá? Ajuda muito, muito, muito a equilibrar as células dos cães e principalmente dar um suporte no sistema imunológico dos cães, tá? Também usaria de forma constante e contínua. Também tem aulas, tem algumas lives lá no YouTube e também está descrito em passo a passo dentro do nosso livro, tá? E o terceiro é a cúrcuma. Adoro a cúrcuma, também utilizaria um potente antioxidante anti-inflamatório. Também picos inflamatórios são comuns acontecerem no corpo, né? Picos de infecção bacteriana, picos de inflamação.
Então a gente consegue equilibrar isso de forma natural com esses três produtos. Três produtos que teoricamente são baratos e poderiam ser utilizados de forma constante, mas alternadas. Eu não usaria os três juntos ao mesmo tempo, a não ser casos específicos. Eu usaria de forma alternada. Termino de usar um, usa o outro, termino de usar o outro, usa um. E aí a gente faz essa alternância periódica para esse cão, para evitar resistência e para poder ter o melhor dos efeitos desses produtos, tá? A gente poderia adicionar mais vários outros produtos aí, mas esses três são os dos naturais, do que a gente mais utiliza, do que a gente mais recomenda, que realmente eu diria que a maior parte dos cães, a partir dos seus 5 anos de idade, a gente poderia fazer uso direto aí, beleza? Quem gostou, digita aí 101010, quem puder compartilhar, agradeço demais. Quem quiser falar comigo, entra no nosso site dicadoveterinário.com. Melhor forma de você tira dúvidas comigo, ter um suporte mais próximo é através das consultorias ou sendo aluno, né, mandando as dúvidas lá pra gente, tá bom? Grande abraço para vocês, tchau, ótimo dia.